Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sou a professora Luli e trago mais uma entrevista sobre inovação, direitos e patentes, uma atividade do grupo de pesquisa Olhares e Materialidades em Design, que envolve professores e estudantes dos cursos de Design, Superior de Tecnologia em Design Gráfico, Design de Moda, Design de Interiores e Design de Produto, e ainda o curso Superior de Tecnologia em Produção Cultural da UNOeste. Hoje tenho o prazer de receber a advogada e professora Lícia Marconi, do curso de Direito da UNOeste. Bem-vinda, professora Lícia, obrigada por nos atender. Muito boa tarde, eu que agradeço estar aqui com vocês no curso de design. É sempre assim uma grande satisfação poder estar contribuindo com a aprendizagem de todos. Ai, que bacana, e nós já vamos começar com a pergunta. Qual seria a diferença entre o direito autoral e a propriedade industrial? Bem, primeiramente eu acho que é interessante a gente entender que ambos são um único direito. É um direito, é uma garantia de uma criação. Portanto, o que a legislação traz como direito e garantia do criador, uma vez que ele elaborou, criou algo, né? E isto está previsto no nosso texto constitucional como um direito e garantia. Entretanto, a própria Constituição atribui a competência para as leis especiais tratarem da matéria, né? E como são direitos de setores, assim, embora envolvendo criação, a Constituição atribui essa competência, mas as leis foram diversas. Uma é a lei que vai regulamentar a questão do direito autoral e outra lei é que vai regulamentar a questão do direito de propriedade industrial. Por quê? Porque são ramos distintos. Quando a gente fala de direitos autorais, é um direito abstrato, é um direito ligado a uma criação intelectual, como por exemplo, artes, literatura, cinema, fotografia, livros, e-books, criação da internet, né? Então tá ligado assim a um ramo mais artístico e intelectual. E o outro está ligado propriamente a produto, a algo concreto, né? A uma marca, a um registro, a um invento. A uma empresa seria? Não, normalmente assim, não necessariamente a uma empresa. Eu posso ter, por exemplo, um inventor, pessoa física, ele cria, ele desenvolve um determinado produto e, claro, né, para ele ter esse produto garantido com um registro, com uma patente, ele vai precisar submeter ao reconhecimento pelo órgão competente, que é o IPEM, aqui no Brasil, né? E aí, a partir daí, ele pode negociar esse bem dele, porque passou a ser um bem corpóreo, né? Um bem de valor econômico. Então, a partir daí, ele pode negociar esse bem junto a uma empresa, uma pessoa jurídica, como também não. Ele pode negociar pessoalmente, como também determinadas empresas podem contratar pessoas para desenvolver o produto. Então, aí sim nós estamos falando de produtos que aí eles saem, a criação desse produto, ele se dá em razão da atividade daquela empresa. Perfeito, né? Perfeito. Então, no design, a gente tem o design de produto especificamente, né, que lida aí com a produção de que sejam móveis, canecos, canetas, até mesmo agendas, isso, né? Então toda essa linha então estaria protegida pelo direito da propriedade industrial, e aí o criador de alguma coisa nesse campo necessariamente ele precisa registrar
No IPEM, né? Na verdade é uma autarquia federal, que é o IPEM, e o IPEM, ele tem assim uma ramificação, como para o Inmetro também, né? Então eles vão fazer toda essa parte assim, da análise, da verificação, da novidade. Quer dizer, eles vão fazer todo um amplo estudo daquele produto que foi submetido a um registro para verificar do que se trata. Vamos supor, é uma invenção originária? É autêntica? Ela é única? Ela surgiu assim originariamente? Não existe no mundo nenhum registro sobre isso? Ótimo, então aí é uma invenção. Ah, não, foi um melhoramento, modelo de utilidade. Né? Então, o que vai determinar isso daí vai ser a submissão daquele produto ao registro. Só um instantinho aqui, vou abrir um parênteses. Você está falando IPEM, mas o IPEM não é o... Pesos e medidas. Pesos e medidas? É ali mesmo que registra? É porque é assim, é uma autarquia e ela é subdividida em IPEM, Inmetro, né? E também o INPI. Entendeu? Era esse que eu tinha na cabeça. Na verdade, assim, o INPI é como se fosse uma parte, assim, totalmente administrativa. IPEM e Metro é fiscalizatória. Então, todos estão interligados, porque à medida que um produto é submetido a um registro no INPI, que é o único órgão competente no Brasil para registro. Não importa se esse produto vem, por exemplo, do interior de um determinado estado. Ele vai ter que ser submetido ao INPI. É o único órgão capacitado e competente para isso. Né? E uma vez submetido, ele tem um número de registro. E aí cabe, nos casos específicos, ao IPEM e ao Inmetro, fazer a fiscalização da autenticidade desse produto. Perfeito. Nossa, foi esclarecedor. Aí a gente tem uma situação que, por exemplo, no design de moda, o vestuário. O vestuário é um produto. Sim. Mas, em geral, a gente não vai registrar como patente. Como que a gente poderia classificar nessa situação? Porque é uma criação, a moda, né? É uma peça, a gente chama de produto também, mas é uma peça de vestuário. Sim, mas é uma criação, é um produto, né? Então, eles seguem toda a sequência do registro e da verificação que qualquer outro produto. Então, quando a gente fala na lei de propriedade industrial, a lei de propriedade ela vai garantir duas espécies de reconhecimento do produto, tá? A patente ou o registro. Né? A patente ela vai ser específica para algo que é uma invenção originária ou um modelo de utilidade. Registro é algo que já existe, mas eu estou assim melhorando aquele produto. Eu vou assim citar um exemplo ligado à moda, que eu acho que é uma questão assim muito clássica. Aquele vestido envelope. Que é um vestido já que vem de uma moda já de 1950, me parece até que foi uma estilista brasileira. Eu tô falando, mas eu não tenho essa propriedade, mas me parece que sim. E caiu no domínio público, né? Então, quer dizer, é um vestido, é um modelo muito característico, que lançou uma moda própria, que até hoje é adotada por muitas pessoas, né? E, na verdade, assim, aquilo é um modelo que deveria ter sido registrado na ocasião. Por quê? Porque significa um direito de criação. Perfeito.
uma pantalona, por exemplo, né? Aquelas saias, por exemplo, aquelas saias que eram chamadas de caracol, né? São marcas próprias, assim, que têm uma identificação, porém, na ocasião, não teve essa preocupação de fazer um registro desta criação, desse produto, né? Eu também não conheço bem a história do vestido envelope, mas a saia envelope, né, que é uma saia trespassada, ela na verdade, ela é uma ideia que vem a partir do conhecimento do sarong, né, saias típicas de uma região da Ásia. Né? E aí não é apenas um país que usa, né? Tem nomes diferentes, mas tem o mesmo princípio. E ou pode ser um pedaço de tecido, um retangular, que é transpassado, e aí tem um nó específico, uma maneira de amarrar, ou pode ser um tubo mesmo e também dá aquele efeito de trespassado. Aí o que acontece? A gente vê, culturalmente falando, uma apropriação. Como fica essa situação se uma empresa, não é, olha aquele modelo que é típico, cultural de uma região e resolve produzir num outro país, Ocidente, então, e registra como sendo da propriedade, né, de uma propriedade de produção dessa empresa fora daquela cultura e daquele país. É uma questão ética ou uma questão de registro de propriedade? Bem, eu acredito que isso está mais no ramo propriamente da ética. Por quê? Nós estamos falando de modelos e de situações que caíram em domínio público. O que entra em domínio público, né, aí não vai repercutir exatamente na questão patrimonial, mas sim numa questão mais ética. Por quê? Veja só, a saia, o sarong já é um modelo típico de determinada região. Mas o mundo inteiro pode conhecer já o sarong. Então não há nada de diferenciado, de inovador no sentido assim, hoje, tá? A nossa realidade hoje, contemporânea, não há nada de inovador mais no sarong. Então eu tenho como um produto que já caiu em domínio público. Agora, olha onde que isso repercute no campo da ética. Eu, por exemplo, me basear num modelo do sarong, desenvolver um modelo específico com um tecido diferenciado, né, e atribuir como se fosse uma criação brasileira. Mas a raiz desse modelo, ela não é brasileira, né? Ela veio de uma outra cultura. Então, aí é o campo da ética, que a gente está, assim, a repercussão é no campo da ética, porque eu estou, assim, redirecionando uma originalidade. O sarong é originário de lá daquela região, é uma vestimenta típica daquela região. Então, eu estaria, assim, fraudando a origem. Perfeito. Então, é o campo da ética. Né? Eu não posso atribuir, por exemplo, que seja um produto devidamente registrado, porque é tão cultural, é tão milenar, que ele não tem um registro mais. Não seria possível registrar o sarong hoje. Mas teve um caso que eu gostaria até de comentar, assim, fazer um link agora. Legal. Teve um caso, na verdade, assim, eu não vou ter especificamente os detalhes, tá? Mas era de uma artesã na região lá de uma das praias de Porto Seguro. Me parece que ela vivia em Cabralha ou então em Itacaré, naquela região. Isso há muito tempo atrás, tá? Uns 30 anos atrás. E ela desenvolveu um biquíni específico, aquele biquíni de cortininha de crochê. E um
uma pessoa assim, parece que uma atriz famosa dos Estados Unidos, passando as férias, achou bárbaro aquele tipo de biquíni, comprou vários daqueles biquíni, voltou para os Estados Unidos e resolveu abrir uma confecção e lançou esse biquíni lá. Isso deu uma briga judicial de décadas. Uau. E ela ganhou, a artesã aqui do Brasil, ela ganhou essa causa no tribunal nos Estados Unidos. Porque houve uma repercussão, houve uma propaganda, uma publicidade dos biquínis que foram lançados por essa atriz. E aí, então, essa informação chegou à artesã. Olha, né? E então ela entrou com um processo de revisão de autoria, né? De criação desse modelo específico. É muito interessante esse case. Eu posso assim trazer assim com mais propriedade, com mais informação, porque eu acho que é um case muito ligado à moda. Com certeza, porque existe aí o criador, sim, que é o autor, né? E alguém que lançou enquanto empresa esse produto, sim, né? É aquela questão assim, que passou do campo da ética, trouxe como uma criação própria, né? E fraudando o que era originário de um criador, inclusive vivo, né? Vive vendendo ainda nas praias lá de Porto Seguro. Então essa questão teve uma repercussão bastante significativa. Interessante esse caso. Bom, chegamos ao final do nosso tempo e eu gostaria, na verdade, de conversar muito mais. Então, vamos deixar aqui para finalizar. Como as pessoas podem te achar? Bem, eu tenho o meu perfil no Facebook, também no Instagram, no LinkedIn. Professora e advogada Alicia Marconi, do curso de Direito da UniOeste, muito obrigada pela entrevista. A gente tem muito a conversar ainda, então fica o convite aqui para sempre que Claro, eu agradeço muito e assim vai ser assim uma grande satisfação estar com vocês nessa jornada. Muito obrigada.